Olá visionário, tudo bem com você? Eu já tô aqui voltando a gravar vídeo e eu estou num ambiente novo, porque eu estou na casa nova. Eu mudei de casa, tô na mesma cidade, mas mudei de casa faz um mês. E aí eu tava ajeitando todas as coisas aqui, tava na correria, já há 2 meses que eu precisava na minha vida. Inclusive, antes de eu mudar para casa nova, se eu não precisasse ter saído de lá, eu ia fazer o vídeo, continuar o vídeo que a gente tava dando continuidade, né, no livro. Viva com leveza e liberte-se do estresse, da ansiedade e da insegurança, que é da Karemi. A gente parou em algum desses capítulos aqui já há um tempo atrás, né, que eu tava gravando. E eu vou dar continuidade no próximo vídeo, sobre você pode vencer a ansiedade. Isso tem muito a ver com o meu processo de despertar espiritual. Se você não passou por esse processo, você não tem nenhum tipo de conhecimento, eu vou contar aqui por cima, né, fazer um resumo para você. Tem vários canais que eu acompanho para entender o que é esse processo de despertar espiritual, né? Que é algo que poucas pessoas atingem, né? Esse nível de, eu chamo de maturidade espiritual, é você estar conectado com o seu espírito, com a sua essência divina, com o seu eu superior. E para que isso aconteça, para que você tenha esse estímulo para você passar por esse processo, esse despertar tem várias etapas, eu não vou me aprofundar nisso, mas para cada pessoa tem um processo que não tem tempo de cada etapa, assim, cada um vai passar de uma forma diferente, de acordo com a sua missão aqui na Terra, para o que você veio aqui, para sua missão de alma mesmo. E assim você só descobre no caminhar da sua vida. E como que você inicia esse processo, né? Eu vou contar como que foi a minha experiência, né? Que em muitos casos eu já ouvi falar, né, que acontece devido a um baque emocional. Pode ser um divórcio, um término de relacionamento, pode ser um acidente de alguma coisa que você ficou internado, pode ser alguma doença, pode ser algum caso que faz você despertar se você tem esse vazio interno de que a vida não é só aquilo mais. Que você sabe, que você sente que parece que nada terreno, nada as coisas materiais, elas não te preenchem mais. E de alguma forma isso acaba você entendendo, e para mim foi mais assim, percebendo, né, tendo essa intuição de que as coisas que eu estava fazendo não fazia muito sentido para mim, que eu estava fazendo mais do mesmo, que os ciclos da minha vida se repetia muito, 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 e não era aquela vida que eu queria levar. Não era aquilo que eu queria para minha vida, e simplesmente as coisas iam acontecendo de uma maneira que eu falava: será que é isso que eu tô cocriando na minha vida? É isso que eu mereço? É isso? As coisas têm que ser assim para mim? Por que as coisas não estão dando certo da forma que eu quero que ela seja? Ou por que tais coisas estavam acontecendo? E foi nesse ponto que eu cheguei e falei: não, basta. Porque eu quero coisas diferentes na minha vida, mas para isso eu tinha que dar permissão para o universo trazer coisas novas na minha vida, e para isso eu precisei passar pelo processo de cura emocional. Então foram terapias que me ajudaram a entender as minhas sombras, o meu lado mais obscuro, meus medos, os gatilhos que me fazem tomar decisões na minha vida que não estão alinhadas com o meu desejo de alma, para aquilo que realmente eu quero construir na minha vida, para aquela pessoa que eu quero ser, entende? E aí foi o início desse ano de 2024 que eu decidi
realmente não andar pelos mesmos caminhos, que eu queria buscar coisas diferentes para minha vida, que para mim aquilo não estava dando certo mais. E outra, para quem não sabe, eu morei 1 ano em Curitiba, eu fiquei lá até setembro, né, do ano passado, e agora nesse mês de setembro que passou, fez 1 ano, e isso fez entender por que nesse 1 ano aqui na cidade que eu moro, que é no interior de São Paulo, em São José do Rio Preto, eu não consegui me adaptar tão bem quanto numa cidade totalmente diferente, onde eu nunca tinha vivido, nunca tinha experienciado, com pessoas que eu não conhecia. Foi muito mais algo que me acolheu lá do que tá aqui. E aqui eu tenho meus pais, tenho minha avó, tenho minha irmã, então tenho pessoas que me fazem estar mais confortável com a cidade, já que sempre vivi dessa mesma forma. E lá me abria a mente, sabe? Lá me trazia uma liberdade de ser mais alguém que eu posso trazer na minha essência, de verdade. Então, isso me fez entender esses 2 pontos. O ponto que não foi fácil voltar para cá, para Rio Preto, porque eu gostava muito de morar lá, eu gostava das pessoas de lá, eu gostava do ambiente lá. Era tudo um pouco mais. Tem essa sensação de ser novidade, então tinha algo que fazia meus olhos brilhar lá, sim. E foi tão desafiador. Se eu contar todos os detalhes, vocês vão falar, mas Jaque, depois de todas essas coisas que aconteceram, como é que você gostava ainda de morar lá, dessa forma, desse jeito, sem ter conforto, sem ter comodidade, sem ter segurança, sem ter. Então, são coisas que parecem que não estava sendo bom, legal, mas eu tinha uma outra visão daquilo. Então, e as pessoas normalmente não entendem esse lado. Você já parou assim para olhar mais esse lado de reflexão da sua vida, entender que nem tudo que parece aos olhos das outras pessoas é bom, é legal, é certo, que é certo para você. Que tem coisas que às vezes fazem sentido para elas, que é o modo delas viverem no seu mundinho, que não é o que você quer, que não é a vida que você quer levar, entende? Então, isso tudo eu tô tentando dizer isso em resumidamente, para entender que eu passei por um processo, inclusive eu desenhei praticamente um mapa aqui desse meu processo de despertar espiritual, da minha cura emocional, que teve início no começo desse ano, que foi algo que eu não foi algo consciente, que eu falei, não, a partir de agora eu vou ter consciência que isso é o meu despertar. Nenhum momento eu achei que isso fosse o meu despertar, a não ser que eu fosse buscar esses conhecimentos através da espiritualidade. Não tem nenhuma ligação com nenhuma religião. Nenhuma. Eu sou católica, eu não vou na igreja católica, eu vou em outra igreja. E isso não tem a ver com a igreja que eu vou. As pessoas com quem estão lá. Não tem a ver com essa abordagem que muitas pessoas falam, que tem a ver com o lado religioso, mas sim do lado espiritual. Eu sei que esse tipo de conhecimento é um pouco mais abstrato também. Foi para mim também nesse início, porque a gente é muito mais o lado yang, que é muito mais o lado de ação, de fazer e de deixar a vida levar e as coisas mais terrenas. Então, trabalhar esse outro lado, que eu também posso fazer uma abordagem um pouco melhor, né, de trabalhar o lado yin, o lado mais feminino, o lado de aspectos da lua, de intuição, de elevar, né, o seu espírito e outras coisas assim. Então, trabalhar esse lado me fez olhar muito mais aspectos além do que os nossos olhos podem ver e sentir coisas além do que eu imaginava poder sentir, porque muitas vezes,
como eu já abordei em outros vídeos aqui, que enquanto você estiver com a sua mente no passado, você vai estar se sentindo falta de algo, você pode muito estar com a mente mais focada em coisas que não deram certo, nessa nostalgia, em coisas que você poderia ter vivido e não viveu, e também, ou coisas que são coisas que me levaram até a depressão, né, que muitas vezes a depressão é você ficar muito lá no passado, e a ansiedade, que é você viver muito lá no futuro, você ter as preocupações de coisas do futuro, viver muito mais pensando o que vou fazer, o que eu tenho que fazer, e não aproveitar o momento presente. E para aproveitar o momento presente, a gente precisa estar muito focado no aqui e no agora, sabe? Nessas percepções do momento, e estar inteira a esse momento. Coisas que eu não conseguia fazer antes. E isso é um trabalho, um treinamento contínuo. Não é uma coisa que o processo de despertar espiritual não é uma vez, não é alguns meses. Sempre você vai estar nesse processo, trabalhando cada cura emocional, trabalhando, focar mais em coisas que realmente vale a pena, em ter essa percepção da gratidão, das coisas que você tem no momento. Então, eu só vou dar uma lida rapidamente para o vídeo não ficar longo, de como que foi esse processo meu, que não é igual para todo mundo. Eu não vou falar o tempo que durou cada processo, eu sei que cada etapa, né, desse processo. Então, são coisas que é para você conseguir ter uma ideia de como isso funciona. Pode ser que funcione assim para você entender que vai doer, vai ser difícil, vai ter que tá ali dedicada também a isso. Algumas coisas vão sair da rota, então isso para você não se sentir totalmente desamparada com isso, porque são degraus que a gente se eleva, que fazem com que a nossa consciência comece a nossa expansão da nossa muda de uma forma que às vezes a gente não consegue explicar, a gente não consegue compartilhar com outras pessoas, a não ser que essas pessoas também estejam ambientadas com esse universo mais místico, esse ambiente mais holístico, né, de terapia holística. Então é bem interessante. Então vamos lá. Eu já assisti vários despertar das pessoas que eu acompanho aqui no YouTube também, que foi muito interessante também cada etapa e ver cada mudança, assim, que eu falo, gente, só um milagre mesmo. E foi o que aconteceu, né? Das muitas coisas que eu vivenciei nesse processo. Então, como que foi? Eu vou comentar cada um assim bem rapidamente. Primeiro foi encontrar a chama gêmea. Eu não vou entrar em detalhes o que é chama gêmea, mas, enfim, existe uma porcentagem de 144 mil pessoas que tem a sua contraparte de alma, que a nossa alma é dividida em duas. Dividida sim, mas não são duas metades, são duas almas que se estenderam. E essa conexão é muito mais profunda, de amor incondicional. Enfim, você pode pesquisar aí para entender um pouquinho mais. E aí passei pelo processo eu já fazia antes, fiz curso de Ho'oponopono, então fiz essa limpeza para mim primeiramente, né, para minha mãe e para ele, a minha chama gêmea. Chama gêmea eu falo que é uma relação que não é igual a uma gêmea, é uma relação que é uma única pessoa que você encontra, às vezes está encarnada nessa vida aqui assim, ou talvez ainda não, ou enfim, ainda você não encontrou, ou talvez você não vai encontrar, independente, mas é uma relação que não é para os dois, tem uma relação para os dois ter um relacionamento amoroso, mas em alguns aspectos, na maioria que eu já li, de pessoas que estão nessa dinâmica não estão juntos. É muito raro ver
um casal de chama gêmea estarem juntos, os dois encarnados nessa vida e sabendo que são chama gêmea. Tem outra coisa também que é o terceiro ponto, que é o perdão pelo Ho'oponopono que eu fiz e o desapego, desapegar de coisas que pra mim era muito, muito difícil, de coisas do passado, de coisas da minha infância, da minha criança ferida. E depois eu entrei num processo de assistir muitos vídeos, começar a assistir vídeos de tarô, baralho cigano, signos, entendendo um pouco mais desse universo. Depois eu fui pro conhecimento mais estoico, da filosofia estoica, que pra mim foi algo que elevou muito meu processo de autoconhecimento. Fui entender o que é o reiki também, os chakras e a lei da atração, que também me ajudou. Inclusive eu posso depois, se vocês quiserem, comenta aqui, que eu compartilho alguns canais que eu sempre assisto, assim, que pelo menos de manhã eu acompanho para fazer reprogramação mental e tal. E outra coisa que me ajudou muito nesse processo foi a meditação guiada, que também tem vários canais aqui que eu não conseguia fazer meditação de jeito nenhum, péssima, nem 1 minuto, nem 5 minutos, nem nada. Então, meditação guiada foi o que me ajudou, enfim, criar essa rotina. E aí foi o primeiro passo que eu tive do meu despertar espiritual, que foi a cura da minha criança ferida. Então, eu passei por essa etapa aí. Depois foi a lei do desapego e de gotas de orvalho também, que tem a ver com o Ho'oponopono. Depois vocês podem pesquisar aqui no YouTube. Fechar o ciclo com o meu gêmeo também, que foi importante, porque esse ciclo foi algo muito importante eu ter esses conhecimentos, que foi de uma convivência bem breve, né? Foi 2 meses ali. Pra quê? Tem algo muito profundo nessa conexão, que não é que eu nunca tive com outra pessoa, que nunca entendi por esses aspectos, que tudo que refletia nele em aspectos emocionais, isso refletia o que eu precisava curar em mim mesma. Então, o que muitas vezes a gente faz é olhar para o outro, ver defeito no outro, ver problema no outro, na vida do outro, e achar que é só o outro, que a outra pessoa tem que se resolver. E que muitas vezes isso tá dentro da gente, a gente precisava olhar para isso, olhar para o nosso eu interior ali e curar isso, né? Então eu fechei esse ciclo, fechei de uma forma de aceitar que aquilo não é pra gente ficar junto, ter uma história linda de romance, casamento e filhos, nada disso. Era algo para eu conseguir me desenvolver tanto espiritualmente, maturidade emocional, na minha convivência também com as pessoas mais próximas, nas minhas amizades, no meu novo ciclo ali de convivência. Então, isso me ajudou demais. Algo que eu não tinha como ultrapassar, né, esse nível se eu não tivesse me dado de cara com essa pessoa, com meu gêmeo, né? Então, foi bem interessante. E aí, nisso, aconteceu a noite escura da alma, que é uma das etapas que todo mundo passa, porque quando a gente tem que olhar para o nosso lado de sombra, o nosso lado dali, das nossas curas, o que a gente precisa, das nossas crenças, do padrão que não faz mais sentido para a nova versão que a gente está criando de nós mesmos. Então, é um processo que a gente pode ter algumas percepções de algumas coisas. Por exemplo, no meu caso, eu entendi que eu tinha uma baixa autoestima e que eu precisava tratar isso. E depois, para tratar isso, cuidar disso, eu busquei os florais de Bach. Olhei para minha ferida da rejeição com o livro da Lise Bourbeau. Não sei se você já leu ou já ouviu o audiobook. Tem disponível no YouTube também.
Também nisso foi diretamente que, enquanto eu tava frequentemente vendo vídeo de baralho, de tarô, de signos, e depois eu trabalhei nas minhas memórias doloridas da infância, através de terapeuta de EFT, barra de Access, para olhar nas minhas crenças limitantes e o grupo espírita que eu comecei a ir com os meus tios. Então foi algo muito importante para trabalhar esse lado, olhar exatamente o que eu precisava curar em mim, que refletia nos meus, principalmente nos relacionamentos amorosos. E aí foi que eu entrei para um desafio de mente de EFT próspera de 21 dias. Fui para o desafio de autoestima também da EFT de 21 dias, que foram 2 desafios de 2 mentores diferentes. Fui para a live terapia da Psi Pamela, que, gente, é perfeito, assim, é algo que realmente eu tava fazendo, sim, acompanhamento médico, mas essa live toda segunda-feira me ajudava muito, muito, muito. Depois eu fiz o curso do Roção do Klingin, não sei se vocês já ouviram falar, que é o curso do amor próprio. E nisso eu entrei no Theta Healing, fazendo a regressão. Depois foi a abertura do terceiro olho parcial. Deu a origem de olhar, né, nessa abertura, ainda mais entendendo a origem das minhas feridas emocionais. E aí foi para a 6ª semana do grupo espírita. Eu fiz o tratamento de 6 semanas do grupo espírita, que aí diretamente eu comecei a ter uma comunicação direta com a fonte, né, com o meu mentor espiritual. Vamos lá, aqui. Aí eu tive a purificação total com a EFT, depois os sinais claros do universo, e aí tive a abertura total do terceiro olho. Essa ativação da abertura total não é algo que a gente ativa uma vez e fica ativado para sempre, não é igual o Reiki, que quando você tem iniciação, você já tem essa energia do Reiki, que ela é para sua e não tem um botão de liga e desliga. Se você não fizer a prática, você vai continuar tendo essa energia, só não vai estar com a sensibilidade de sentir ela. Mas a abertura do terceiro olho, você precisa estar sim em treinamento para você estar presente, senão o seu olho não fica aberto totalmente. E aí eu fiz os 21 dias de limpeza de Arcanjo Miguel. Aí foi a primeira mudança da minha mãe que eu senti o que estava acontecendo ali com a minha mudança, que estava refletindo na minha mãe. E depois eu senti a mudança refletindo no meu pai, coisas que a gente pensa, eles nunca vão mudar esse jeito, esse comportamento, essa maneira deles ver o mundo. Então foi algo que foi um milagre mesmo que aconteceu. E aí eu tive o chamado para o curso de Reiki, que é o que eu tô fazendo agora no momento. E também fui ver se tinha alguma coisa a ver com outro aspecto de energia, né, de outro trabalho, mas aí eu não me conectei, que é o Curaton espiritual. Não achei muito legal, e eu comecei também a entender que o ambiente da minha casa precisava ser transmutado. Então comecei a fazer limpeza energética da casa. Aí depois eu fiz as práticas do Arcanjo Rafael, que era o anjo da cura, também diariamente pelas minhas meditações. E aí eu entendi que eu tinha uma missão espiritual de trabalho da luz, que eu ainda tô me descobrindo nesse universo através do trabalho do Reiki, né? Então, basicamente foram tudo isso. O vídeo vai ficar um pouco longo, mas eu entendo que eu precisava falar um pouco disso com vocês. Muito obrigada por acompanhar até aqui. Deixe um like se você gostou desse vídeo, para que cheguem muito mais pessoas e para continuarem acompanhando toda essa minha jornada iluminada. Um grande beijo, fica com Deus e até a próxima. Tchau!